Bom dia, pessoal. Hoje é dia 10 e outro dia uma pessoa fez um comentário das coisas que eu falei no vídeo e eu queria falar aqui, não só responder para ela nos comentários, mas falar aqui porque eu achei muito interessante tudo que ela falou. Eu copiei. Primeiro eu falo 10 elevado a 17 no vídeo e ela me corrige, é 10 elevado a menos 17. Porque 10 elevado a menos 17 é isso aqui, ó. É 0,17 zeros e depois um 1. Isso é a mudança do mundo a cada segundo, ou a cada átomos de segundo, ou a cada 10 elevado a menos 17, o mundo muda. Para a gente entender quantas vezes num segundo o mundo muda. Então eu estava falando sobre isso, sobre a mudança que a gente deveria ter na nossa vida, já que o mundo muda o tempo todo, e o desenvolvimento harmonioso é um desenvolvimento constante e, se possível, não caótico, harmonioso, é o que a gente deveria buscar. Quando eu falo que a gente está lendo o mapa do lado errado, a gente não quer mudança, a gente quer segurança, a gente busca coisas quase que impossíveis no mundo. Então, quase que a gente deveria buscar o quê? Confiança, alegria, tranquilidade dentro de qualquer situação. Então a pessoa vai e fala assim, deixa eu pegar aqui, 10, não sei se vai dar para ler, 10 elevado a menos 17 afasta pessoas negativas de mim e melhora meu humor quando acordo um pouco tristinha. Então vamos refletir sobre essa frase. Primeiro, que o 10 elevado a menos 17 não afasta nada. A gente sempre coloca as coisas fora de nós, tanto o mal quanto o bem. Na verdade, não é mal nem bem. O Grabovoi, eu gosto muito dele porque, como ele é matemático, ele fala o negativo e o positivo. Então, a sequência, a gente não ativa a sequência para ela fazer alguma coisa, a gente não ativa uma equação dessa. Essa equação não é um escudo protetor. Nós é que adquirimos um nível de vibração, nós entramos no nível de vibração que não é que afasta as pessoas, é que a gente passa a ter um certo entendimento, mesmo que celular, mesmo que ainda não mental, daquela vibração, daquele sentimento, e a gente tem uma reação diferente. Porque a gente não está afastado das pessoas, mas a gente não tem mais o sofrimento ou a mesma vibração daquilo que tinha antes. Depois ela fala assim, o mundo é assim, cheio de pessoas que muitas vezes nos decepcionam. Seguir em frente, que o universo mande pessoas melhores para a nossa vida. Bom, eu estava contando o caso de pessoas desagradáveis, e eu vou contar muito caso assim, porque aqui o que mais tem são pessoas desagradáveis, mas não é para reclamar das pessoas. Isso foi muito bom para mim, porque eu tinha um pouco de vergonha de falar. Eu ficava pensando assim, ai meu Deus, eu fico falando de futrico o tempo todo, eu devia parar com isso, eu devia falar só de coisas boas. Mas não, a questão me esclareceu. Eu não estou falando por causa das pessoas, eu não estou me queixando dessas pessoas, e eu estou falando para a gente ver da outra perspectiva, ou de uma outra perspectiva, porque existem infinitas. Então, essas pessoas não me decepcionam, essas pessoas me intrigam, essas pessoas me deixam curiosa, porque eu quero entender por que elas fazem e agem daquela forma. Como eu também quero me entender na hora que eu estou fazendo mesmo, ou quando eu, até perceber quando eu estou fazendo mesmo. Porque a gente tem um escudo protetor de achar que a gente é melhor e que a gente não faz essas coisas. Tá, a gente pode não fazer tanto ou com tanta convicção, mas que horas que a gente está fazendo? Porque senão o mundo estava melhor.
senão o mundo estava melhor. E todo mundo fala que é uma pessoa boa. Bom, o Grabovoi fala que não existe maldade, existe um entendimento errado do mundo, que provoca negatividades. Então, eu quero entender como as pessoas pensam, porque essas pessoas, nós fomos colonizados por esses portugueses aqui, então é como se eu tivesse voltado no tempo, no século XV, porque aqui é bem ultrapassado mesmo, e estou aqui quase que fazendo um estudo, percebendo tudo muito claramente, porque são pessoas que dão para a gente ver assim, como se fosse um laboratório. Então essas pessoas não me decepcionam, e depois ela fala, seguir em frente, que o universo mande pessoas melhores para a nossa vida. O universo já mandou tudo, o universo já nos colocou aqui. O resto é nosso papel. Então, as mudanças são nossa responsabilidade. O Grabovoi fala o tempo todo de criar o nosso mundo, de harmonizar o nosso mundo. Então, eu tiro o foco dessas pessoas para voltar para mim. O que eu posso entender e o que eu posso mudar, o que eu posso fazer para harmonizar essas situações. Esse é o objetivo, é um desenvolvimento constante de mim mesma. Então não me interessa assim, o que as pessoas estão fazendo no sentido de elas me decepcionaram e quem sabe o universo me traz pessoas melhores. Não, as pessoas boas e as pessoas ruins não são ruins. As pessoas com entendimento correto e muitas vezes as pessoas que se sentem muito boas, elas podem fazer coisas ruins. Por exemplo, a minha irmã me mandou uma mensagem falando que ela estava triste. Minha irmã é bem mais velha que eu. Que ela estava triste, que ela tem medo de ficar sozinha, medo de morrer sozinha. E ela vive lotada de pessoas perto dela. Mas são pessoas que têm algum interesse. E ela sabe disso, mas ela finge que não sabe. Então ela está sempre com muitas pessoas, mas no fundo o coração dela está falando, se cuida, porque essas pessoas, na hora que você precisar, elas não vão estar lá para te ajudar. E aí então eu achei aquilo incrível, eu falei, opa, tá na hora de eu falar as coisas que eu penso. E eu falei, mandei 3 e-mails gigantescos, comprei o livro do Ho'oponopono Limite Zero, mandei para ela, para entregarem lá na casa dela. E falei tudo que eu queria falar através do Ho'oponopono. Então eu falava assim, sinto muito por pensar assim, eu sou grata por poder entender isso dessa forma, e fui mandando. E eu achei que eu era a pessoa mais legal do mundo. E eu fiquei numa felicidade gigantesca, porque tem 30 anos que eu estou tentando falar, não dessa forma, mas as coisas que eu queria falar, porque eu não conhecia o Ho'oponopono, mas eu já tinha algumas hipóteses e eu já tinha até achei uma carta que eu tinha escrito para ela 30 anos atrás. Então eu falei, uau, estou conseguindo agora finalmente falar essas coisas. Deu mal, deu uma briga, tá super mal, ela ficou muito chateada comigo, ela ficou horrorizada com as coisas que eu falei. Então, para ela, eu sou uma pessoa horrível, que faz coisas horríveis. Então, por que eu estou falando isso? Porque ela escreveu aqui, que o universo traga só pessoas boas para mim. O que é pessoas boas? Mais uma vez, a gente deixa de ver o universo como algo que se movimenta e muda o tempo todo. Então, em cada situação, eu tenho que avaliar o que está acontecendo naquela situação. Eu não posso falar. Falar através do Ho'oponopono é bonito. Não foi, ela não entendeu, foi demais para ela. Foi muito para ela. Talvez ela quisesse que eu fosse essa pessoa boa que passa a mão na cabeça e fala, não se preocupe, está tudo bem. O que é ser uma pessoa boa? O que o que eu preciso? Então, são muitas coisas que a gente precisa pensar e raciocinar para a gente entender o que nós estamos vivendo. Então, é por isso que eu falo dessas pessoas que me chamam a atenção, dessas situações que me chamam a atenção e como que eu vou adquirindo luz, força, energia para entender e mudar e harmonizar, pelo menos no meu mundo,
Para mim, os exercícios de concentração me dão essa capacidade de entender de uma forma que eu posso mudar, mas também ter tranquilidade comigo que eu estou fazendo a coisa certa. Então, ele fala no exercício, mude algo em você. Não é eu fico aqui e o universo me traz pessoas boas e as pessoas me decepcionam. Não, me decepcionam por quê? Porque eu queria o que dessa pessoa? O que ela fez e o que eu esperava? O que está acontecendo aqui? Como eu posso aprender com essa pessoa? Eu levei um choque muito grande quando eu li essa da decepção, porque eu adoro, de certa forma, eu adoro essas confusões aqui. Me intrigam, eu fico curiosa, eu fico impressionada como a pessoa tem a coragem de vir na minha cara falar que eu não posso tampar um buraco de 2 metros, mas joga o lixo no terreno do outro. Isso me deixa assim, fascinada. Como que a pessoa tem essa cara de pau e não desconfia que tá exigindo isso? E aqui todos eles fizeram isso comigo. Várias pessoas vieram falar para mim que eu teria que fazer outro buraco se eu fechasse o buraco, que eu não tenho o direito de entrar num terreno abandonado, mas um jogando lixo no terreno do outro, usando o terreno do outro, roubando o terreno do outro, e todos eles calados em função disso. Isso me deixa assim, eu quero entender e quero saber como agir numa situação dessa. Então, não é decepção, é aprendizado maravilhoso. Então é isso, mude algo em você. O universo já nos deu tudo, nós temos uma vida maravilhosa, nós estamos vivos, é muita coisa que a gente tem. Então agora é só a gente aprender um pouco e usar isso a nosso favor e a favor do planeta e até das outras pessoas e do universo. É só agir com a nossa vida em função de nós mesmos, entender quem somos e o que a gente pode fazer para ser bom de verdade. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.